Ela é a última mulher viva no mundo, só que dois homens a desejam ao mesmo tempo e agora vão tentar conquistá-la. Fala aí pessoal, aqui é o Vincent e o resumo com spoilers do Cena Curta de hoje é do filme Os Últimos na Terra. Após uma imensa guerra nuclear, o planeta foi devastado pela radiação, porém uma moça chamada Em conseguiu sobreviver a isso e hoje mora sozinha com o seu cachorro num vale que, por algum motivo desconhecido, permaneceu imune a essa radiação. Ela sai todo dia para plantar e para caçar pequenos animais para sua alimentação. Só que numa dessas voltas, Em se depara com um trailer abandonado e ao se assustar com um ruído, se esconde e observa a aproximação de um homem desconhecido. O homem se chama John, um engenheiro que chegou até ali e ao perceber que aquele local tá livre de radiação, não consegue nem conter a sua alegria. Ele vê uma cachoeira e vai logo se jogando nela, mas imediatamente a Em começa a gritar desesperada para ele sair dali, porque aquela água tá contaminada. O John se apavora com isso, sai dali e aplica alguns medicamentos para controlar a radiação, enquanto ainda tem tempo dele se salvar, né? A Em leva o desconhecido até a sua casa para tentar cuidar dele, já que o cara tá passando muito mal. Ela se dedica ao máximo para curar ele, afinal de contas, foi a primeira pessoa que apareceu ali depois do apocalipse e ela não quer ficar sozinha de novo. No dia seguinte, a saúde do John melhora um pouco e os dois aproveitam para se conhecer um pouco melhor. O John tenta, em vão, encontrar alguma explicação do porquê aquele vale não foi afetado pela radiação. Anne aproveita o momento e mostra fotos da sua família e diz que todos, inclusive o seu irmão mais novo, saíram em busca de sobreviventes e nunca mais voltaram. Passam alguns dias e os dois agora já estão se entendendo muito bem. John observa a Anne fazendo alguns trabalhos manuais na horta e questiona por que ela não usa aquele trator. Anne diz que é porque acabou o combustível e o John sugere que ela tente retirar a gasolina manualmente da bomba do posto que tem ao lado, o que acaba funcionando perfeitamente. Na janta, John explica que no passado era um engenheiro e que passou todo esse tempo sozinho num abrigo subterrâneo do governo, mas que decidiu sair porque não aguentava mais aquilo. Nesse meio tempo, os dois começam a flertar bastante, a trocar olhares, mas o John meio que tem receio de ir rápido demais e estragar as coisas com a Em, sabe? Eles pescam alguns peixes em um rio que tem por ali, e a Em se lamenta porque não vai ter como armazenar a comida por falta de energia elétrica. Ela diz que tem um gerador velho guardado e isso dá uma ideia pro John. Ele planeja construir uma estrutura de madeira para gerar eletricidade através do movimento da água da cachoeira, mas a Em não concorda quando ele fala que para isso eles vão precisar derrubar a igreja do vale para usar a sua madeira, demonstrando aí uma forte devoção que a mulher tem. O John sai para vasculhar num mercado abandonado enquanto a Em termina alguns serviços. Ela vai encontrar ele só algumas horas depois e ele tá largado, completamente bêbado, e os dois começam a ter uma briga. O John se mostra muito agressivo e a Em fica com medo daquela reação. No dia seguinte, ele tenta se desculpar pelo papelão que fez com ela e prepara um jantar romântico para tentar se redimir. Só que dessa vez, os dois é que acabam enchendo a cara. A Em tenta ter algo a mais com o John, ela se aproxima dele, mas ele sutilmente se afasta e vai dormir. Ela fica decepcionada com isso e o John diz que quer muito ficar com ela, mas que isso tem que acontecer na hora certa, pois mudaria as coisas entre eles. Mais tarde, a Em sai para andar sozinha e, para sua surpresa, ela acaba encontrando um outro sobrevivente chamado Caleb. Ela percebe que ele não oferece perigo e resolve ajudar o homem, mas assim que eles chegam em casa, o John não parece nada feliz com aquela visita. E pessoal, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal para mais vídeos como esse, beleza? Pois bem, a Em acaba convencendo o John de que o estranho não representa ameaça e ele concorda a contragosto em deixá-lo ficar. O Caleb conta que passou todo esse tempo refugiado numa mina terrestre, mas foi obrigado a sair quando a comida acabou. Eles se preparam para comer e o John nota que Caleb e Em compartilham os mesmos hábitos e estão também ali trocando alguns olhares, e isso vai gerando muito ciúme nele. O John revela que dias antes de chegar no vale, ele encontrou um menino na estrada, mas não parou para ajudar e deixou ele para morrer sozinho, e que ele se arrepende muito de ter feito isso. Depois disso, a Em apresenta a casa pro Caleb e o John não gosta nada dessa aproximação dos dois. Eles se afastam para discutir e a Em fica muito brava
raiva pelo John nunca ter contado sobre o menino da estrada, no que ele retruca que nunca falou sobre isso, pois o menino era ninguém menos que o irmão da própria Anne. Pensa só no clima que ficou na casa. O John resolve então levar o Caleb pra caçar com ele e, pra piorar tudo, o Caleb fala pra fazerem uma aposta. Ele sugere que quem acertar o alvo primeiro ganha a Anne como recompensa. Olha isso. O John fica muito irritado com essa atitude de mau gosto e a sua desconfiança só vai aumentando sobre o Caleb. Ele explica o seu plano de gerar eletricidade pela cachoeira e pede ajuda. Mas depois disso, o Caleb cita o assunto durante o jantar, dizendo que vão ter que derrubar a igreja. E é claro, o John não queria entrar nesse assunto com a Anne, mas por algum motivo, dessa vez, como era o Caleb falando, ela concorda com a ideia e aceita derrubar a igrejinha. Amanhece e mãos à obra, os três começam a trabalhar em equipe e até que funciona muito bem. Mas no intervalo, o Caleb sai sozinho para passear com a Anne. Não acontece nada demais nesse passeio, mas eles começam a conversar sobre a falta de fé do John. E quando voltam, encontram o cara nada contente com isso. À noite, o John chama a Anne para ter uma conversa e fala que não vai ficar bravo se ela quiser ter um caso com o Caleb. Mas é ela que acaba ficando muito brava com essa insinuação dele. Depois, o Caleb conta sobre uma suposta cidade que teria gente vivendo e que é para onde ele pretende ir quando sair dali. A essa altura, a estrutura hidrelétrica tá quase pronta e os três saem para comemorar essa conquista. O John, ainda com ciúmes, aproveita o momento para declarar o seu amor a Anne. No entanto, quando ele cai no sono, ela atravessa o corredor e vai direto pra onde, né? Pro quarto do Caleb, onde os dois logo têm relações que eu não posso mostrar aqui. No dia seguinte, o John percebe que o comportamento entre os dois tá muito diferente, mas sem demonstrar nervosismo, apenas vai lá no canto e chama o Caleb pra um trabalho só os dois, sem a Anne. Ele tem um papo reto com o seu rival sobre a mulher, mas o Caleb só debocha da situação, dizendo que ciúme é algo que não combina com o John. Bom, o John finge não ligar pra isso e os dois se dirigem pra finalizar o mecanismo da hidrelétrica, fazer alguns ajustes que ainda faltam. E nisso, o Caleb acaba escorregando e fica pendurado numa altura considerável da cachoeira. No impulso, o John segura a sua corda e tudo parece estar tranquilo, mas logo na sequência, o Caleb escorrega de novo e dessa vez o John segura a corda, mas hesita bastante e começa a encarar o seu oponente, como quem olhasse para o outro e dissesse: eu tenho a sua vida nas minhas mãos. Corta a cena e o John volta sozinho para casa. A Anne tenta se explicar sobre a noite anterior que teve com o Caleb, mas o John nem liga e a interrompe dizendo que agora tá tudo bem, pois o Caleb decidiu ir embora. Anne não se conforma com isso e sai correndo para procurar o rapaz. O John volta para a cachoeira e olha exatamente para o lugar onde o Caleb escorregou. Anne tá muito abatida por causa disso, mas ela logo nota que finalmente eles possuem energia elétrica. Ela começa a tocar uma música melancólica e o John, com muito remorso, se senta ao seu lado para um recomeço, só que no caso só os dois sem serem atrapalhados por ninguém. Mas e aí, será que por ciúme o John realmente matou e ocultou o corpo do Caleb? Ou será que o Caleb saiu mesmo em busca da suposta outra cidade que ele conhecia? É um final bem aberto. Não esqueça do seu like e da sua inscrição, beleza? Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.